Vamos prosseguir aqui, né? Dando a ideia agora do que isso tem a ver com circuito de corrente alternada. Tá? Então, só considerações iniciais aqui. Aqui eu tenho um geradorzinho elementar sendo representado, né? Então, o que é a ideia desse gerador elementar, né? Eu tenho uma bobina, espira, né? Um material condutor ali, né? Formando uma espira, imerso num campo magnético. O campo magnético é formado por esse ímã permanente aqui, ó. Polo norte e polo sul. Um ímã permanente. Então, a gente sabe que a gente teria uma intensidade, a gente teria um vetor aqui de indução de campo magnético, né? Do norte para o sul. Tá? E o que acontece então, né? A gente vai ver algumas regrinhas aqui do eletromagnetismo, mas basicamente, se a gente tem uma variação de fluxo magnético sobre o material condutor, e esse material condutor é representado aqui por minha bobina, tá? Minha espira, na verdade, né? Então a gente tem essa parte dela aqui, ó. Na verdade, ela é condutora, né? Deixa eu pegar outra cor. Então, essa parte aqui da espira, estou pondo em verde, e essa outra aqui, ó, né? Na hora que eu faço um movimento aqui nessa catraca, nessa manivela, né? Na hora que eu faço um movimento nessa manivela, essa parte que eu destaquei em verde, ela vai cortar aquelas linhas de campo. Então, o que significa cortar as linhas de campo? Significa que o fluxo magnético está variando sobre elas. Então, vocês vão ver lá que pelas leis de Faraday e Lenz, né? Sempre que eu tenho a variação de fluxo magnético sobre um condutor, eu tenho a geração aqui de uma força eletromotriz induzida, né? Um V' ou uma FEM, e isso produz uma corrente induzida. Tá? Então, aqui eu estou transformando a energia mecânica numa energia elétrica. Então, vai surgir uma diferença de potencial aqui nos polos ali, daqueles meus coletores ali, né? Vocês estão vendo que eu tenho anéis coletores aqui, ó, tá? Para fazer esse contato, né? Sempre com um terminal aqui, pegando cada lado ali da minha bobina. Então, quando surge essa tensão alternada, quando surge essa diferente potencial aqui, né? Qualquer carga que eu ligasse aqui, né? Se eu ligasse uma lâmpada aqui, por exemplo, né? E começasse a girar essa manivela, a lâmpadazinha ia acender. Então, estou transformando energia mecânica na energia elétrica. Tranquilo? Então, basicamente aqui, né, a gente tem um gerador, um conceito aqui de gerador elementar, que eu acabei de mostrar para vocês, né? Ele vai transformar a energia mecânica em energia elétrica. Daí eu queria pedir a vocês também que voltassem lá na aula 4, por ali, lá no Moodle, que tem algumas animações bem interessantes, né, do funcionamento de um gerador elementar e de um motor elementar, tá? Vale a pena rever aquilo lá para fixar aqui esses conceitos. Está bem detalhado e a animação lá é bem interessante. Eu tenho aqui um gerador de corrente alternada, também a gente pode chamar ele de alternador. E o princípio de funcionamento desses elementos aí é a indução eletromagnética. Então, a gente vai falar um pouquinho mais disso. Não é tanto o foco da disciplina, mas a gente tem que compreender, né, como que essa tensão, como que essa corrente, como que essa energia elétrica é gerada, né? Tá? Então, vamos lá, né, as principais regrinhas que eu estava dizendo para vocês aqui, né? A gente tem ali, em 1831, né, o Faraday propôs o seguinte, né? Ele percebeu o seguinte, né? Toda vez que um condutor sofre uma variação de fluxo magnético, é induzida nele uma força eletromotriz. Então, é o que eu acabei de dizer para vocês, né? Se eu tenho lá um condutor, é legal a gente representar isso assim, né? Se você tem uma bobina aqui, ó. Uma bobina não, né? Uma espira, né? Uma bobina seria o
conjunto aqui de várias espiras, que é o que tem na prática. Se você tem uma bobina, e você tem aqui um ímã permanente, norte-sul. Se esse ímã permanente está parado em relação à bobina, a velocidade relativa entre os dois é zero, né? Nenhum movimenta. A gente sabe que esse ímã meu ali está produzindo um campo magnético, né? Que as linhas de campo magnético saem do norte e vai para o sul. Sai do norte e vai para o sul. Se os dois estiverem com velocidade nula, né, um em relação ao outro, se estiverem parados, a gente não tem nenhuma tensão elétrica sendo induzida ali na bobina. Nenhuma. Tá? Mas a partir do momento que existe um movimento relativo entre as duas, essas linhas de campo aqui, ó, a bobina vai cortar a espira vai cortar essas linhas de campo. Sempre que a gente tem um material condutor cortando essas linhas de campo, significa que a gente tem uma variação de fluxo magnético no material condutor. Sempre que isso acontece, vai surgir uma força eletromotriz lá no meu material condutor, que vai induzir uma corrente elétrica. Tá? Então, para surgir essa corrente elétrica ali naquele material condutor, eu tenho que movimentar, né, o meu ímã permanente aqui, né? Eu tenho que aproximar ele da minha espira ou afastar ele da espira. Ou então fazer o mesmo mantendo o ímã parado e movimentando a espira. Tá? Então, de novo, né, toda vez que um condutor sofre variação de fluxo magnético, é induzido nele uma força eletromotriz. Mais à frente, né, em 1833, o Lenz postulou uma lei para dizer agora sobre o sentido dessa tensão induzida, né, o sentido da força eletromotriz induzida, tá? Então, é bem interessante isso aqui, né? Lá na hora que a gente for estudar o indutor, eu volto e deixo mais claro. Então, o sentido da força eletromotriz induzida tem que contrariar a causa que lhe deu origem, tá? Então, eu vou tentar representar isso aqui nesse meu desenho. Né? Se eu estivesse aproximando o ímã permanente lá da bobina, o que é esse contrariar a causa que lhe deu origem? Eu sei que vai surgir uma tensão, uma corrente lá na espira, né? Aí o que vai acontecer? Se eu estiver aproximando, vai surgir uma tensão induzida, que vai produzir uma corrente induzida, e essa corrente vai tender a criar um norte aqui, ó, um polo norte na espira, para contrariar a causa que lhe deu origem. Né? Tentar, em outras palavras, tentar fazer com que esse meu ímã não se aproxime, né? Porque norte repele norte. Tá? Se eu tivesse afastando o ímã, aí já seria, a corrente já formaria um polo sul ali na minha espira. Tá? Então, como eu estou aproximando, forma um polo norte. E daí a gente vai ver daqui a pouco, né, com a regrinha da mão direita aqui, ó, com as linhas de campo saindo ali da espira, né, do norte em direção ao sul, eu saberia que minha corrente estaria com esse sentido aqui. Tá certo? Mas assim, deixem para se preocupar mais com esse sentido. É bom já aprender, né, da corrente, lá na eletrotécnica, né, aqui a gente vai estar mais atento à questão que envolve análise de circuitos só, tá? Depois, para finalizar, né, em 1845, tem realmente aí a lei de Faraday, Newman, Lenz, né? A força eletromotriz induzida em uma espira é igual à variação de fluxo magnético encadeado com ela. Então, eu tenho uma expressão matemática agora, né, para traduzir tudo que eu estava dizendo. A força eletromotriz ao longo do tempo, vai ser igual a dφ dt, menos dφ dt. O menos simboliza exatamente essa ação contrária aqui, ó, que o Lenz percebeu, tá? Então, essa força eletromotriz, ela vai ser proporcional à taxa de variação do fluxo magnético em relação ao tempo. E aqui as regrinhas de mão direita, mão esquerda, eu acho que vocês já viram isso lá na física, né, do eletromagnetismo. Então, como é que eu consigo explicar ali, como é que eu consigo estabelecer a relação lá, naquele meu gerador elementar que está aqui no primeiro slide, né, entre
esse campo magnético que ele tem aqui, ó, permanente, né? O vetor de indução magnética, tá? Isso é medido em Weber por metro quadrado. O sentido do movimento aqui do meu condutor, no caso, quando eu girei ele aqui, nessa essa parte minha que foi para cima, ó, certo? E eu quero descobrir também a corrente elétrica. Eu quero saber o sentido da corrente elétrica ali que foi estabelecido naquela minha espira, tá? Então, com a regra da mão direita, eu consigo fazer isso. Eu aponto o polegar, no caso ali eu aponto o polegar para onde que a minha espira está se deslocando, para onde que ela está se movendo. O indicador aponta para a direção da corrente elétrica. Com a força aqui, né? O polegar aponta para a força, né, ou para o movimento. O indicador aponta para o vetor de campo magnético. E aí, com o meu dedo médio, eu sei qual é o sentido da corrente elétrica. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo legal aqui da geração, né? Imagina que esse meu condutor aqui, ó, ele é apenas um lado daquela espira que eu apresentei para vocês anteriormente, lá no gerador elementar. E aí, se eu giro aquela minha manivela, né, eu teria um movimento para cima lá daquela minha espira, então aqui está representado para cima a força, né, aplicada nessa espira. Aqui o indicador, eu tenho um campo. Então eu sei que a corrente elétrica ali, ó, naquela minha espira, né, ela vai estar descendo. Aqui está a minha corrente. Tranquilo? Então, com essa regrinha de Fleming aqui da mão direita, eu consigo descobrir como esses vetores aí, eles se relacionam, tá? E eu tenho também a regra da mão esquerda, que está aqui. Então, regra da mão direita é quando eu tenho ação geradora. É o que a gente acabou de ver. E da mão esquerda é quando eu tenho ação motriz. Então, aqui é um gerador, e do lado de cá um motor, né? Na ação geradora, eu estou transformando uma energia de origem não elétrica, né, com energia elétrica. E agora, na ação motriz, é o contrário, né? Eu estou transformando uma energia elétrica em energia mecânica. Né? Essa energia aqui, no caso do gerador, pode ser de origem mecânica, para fazer o eixo girar lá. Tá? Então, não vamos entrar em tanto detalhe, porque o motor não está nos interessando tanto aqui no momento, né? Mas eu também conseguiria saber como que os vetores lá se comportariam. Tá certo? E aqui, para a gente chegar ao fim, né? Eu tenho agora aquele meu gerador elementar, sendo representado numa vista um pouco diferente aqui, onde eu tenho meu polo norte, aqui superior, polo sul aqui inferior, tá? E à medida que eu faço aquele giro lá naquela minha manivela, né, que eu mostrei para vocês, eu tenho a geração da tensão induzida, tá? O que é importante observar aqui, ó? Deixa eu ver se para esse desenho fica melhor. Aqui está aquela minha espira, né, imersa no meu campo magnético, tá? E o que é importante observar? Essa minha espira aqui, ó, gente, deixa eu pegar uma caneta diferente. A gente avalia aqui, então, ó, tem dois pontos bem importantes aqui, ó. A gente vai avaliar o quanto, né, de acordo com a posição que eu estou ali com a minha espira, o quanto ela tem a capacidade de cortar mais ou menos linhas de campo, tá? Vocês observem que naquela posição que ela está ali, ó, um movimento aqui, tanto para a esquerda ou para a direita, né, sentido horário ou anti-horário, ela vai mais ou menos percorrer ali um caminho paralelo às linhas de campo. Então, ela vai cortar pouco as linhas de campo, né? Um movimento pequeno ali, ela não vai cortar em nada.
Então, como você não tem variação de fluxo magnético, você também não tem tensão sendo induzida ali no material condutor da espira. Então, eu estou nesse ponto aqui. Ó. Agora, à medida que eu começo a girar ela, no caso aqui para o sentido horário, e ela fica nessa posição, essa é a posição que eu vou ter ali, né? Qualquer movimento eu vou ter o máximo de... eu vou percorrer, eu vou cortar o máximo ali de linhas de campo, né? Então, seria o ponto de maior geração de tensão elétrica, tá? E assim por diante, né? Ela completa o giro dela, vai aqui para essa parte inferior, que é parecida com a letra A, né? Onde o movimento dela ali, ela vai ficar movimentando praticamente de forma paralela ali às linhas de campo. Então, chega um momento que eu não tenho variação de fluxo magnético, a tensão induzida é zero, e agora inverte a polaridade da tensão, né? Então, na hora que ela gira para chegar naquela outra posição ali, ó, né, uma posição também de máximo, que ela vai conseguir cortar ao máximo ali as linhas de campo, só que agora a tensão inverteu, eu tenho uma tensão máxima negativa, e ela chega na posição inicial. Então, agora o giro continua acontecendo e esse sinal continua evoluindo, né? Você está gerando aí a tensão. A partir de uma energia mecânica, você está gerando energia elétrica. Tá? Então, nas aulas posteriores, né, a gente vai entrar no assunto de um sinal de corrente alternada. Aqui eu tenho a representação de um sinal de tensão, dessa tensão gerada, né, a partir daquela transformação de energia mecânica em energia elétrica. E a gente vai ter que relembrar alguns conceitos aí, né, o que é ciclo, né, o que é o período desse sinal, o que é a frequência, pulsação, né, ou frequência angular, alternância, e assim por diante, tá? Então, vou parar por aqui, e na aula que vem a gente continua, né, a partir desse ponto, entrando mais aí no assunto de corrente alternada.